Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje estamos prestes a mergulhar numa história inspiradora de empreendedorismo e muito sucesso. Temos conosco uma mulher extraordinária que construiu um verdadeiro império de beleza, superando desafios e transformando sonhos em realidade. Ela começou com uma pequena clínica, num pequeno espaço, mas seu espírito empreendedor a impeliu a alcançar patamares muito maiores, viu? Hoje, ela é uma das figuras mais influentes do setor de beleza. Com mais de 10 milhões de seguidores em suas redes sociais, é uma verdadeira inspiração para milhares de mulheres ao redor do mundo. Eu estou falando, claro, da nossa querida Natália Beauty, a Martins, que virou Beauty por escolha, viu? Como é assim, ela é conhecida. E é uma grande honra te receber aqui no nosso estúdio. Estou muito feliz de estar aqui novamente com você. Para mim é um prazer muito grande. E estou muito animada para compartilhar com as pessoas muitos insights, muitas coisas boas, né? Muita superação e muita dica de que elas também podem, e além de fazer por si, ajudar as pessoas também. Que esse é um propósito muito grande que você criou na sua marca, que você vai compartilhar aqui com a gente, né, Nath? Tudinho. Gente, a história da Natália, para muita gente que conhece, é uma história de superação e de sucesso mesmo. E a gente vai comprovar isso aqui hoje. E ela vai começar contando para a gente como é que surgiu a ideia de criar uma clínica de beleza e o que motivou se tornar uma empreendedora de sucesso como ela é hoje. Nossa, eu comecei a clínica em 2017, foi quando eu realmente montei o meu espaço. Eu comecei a trabalhar com sobrancelha em 2016, na verdade, por acaso. Então, eu estava trabalhando numa clínica de estética como recepcionista, vendendo pacote, e a moça que fazia a sobrancelha pediu demissão e deixou todos os clientes sem retoque ali. Aí todo mundo ali no problema, nossa, vamos ter que devolver o dinheiro de todo mundo, porque não vai ter quem faça o retoque do trabalho. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso aí, vou ver como que é. Eu nunca tinha pego numa pinça na vida, nem sabia. Vou ver como que é, resolvo o problema, tendo os retoques e a gente tira o trabalho da clínica. Então, olha que loucura, a ideia era só eu aprender para resolver o problema das clientes e a empresa não ter que devolver o dinheiro delas e depois tirar o serviço da empresa e continuar ali na recepção, vendendo pacote, na minha vidinha ali mesmo. Mas aí eu fui e fiz, me apaixonei por cuidar de pessoas, olha que incrível. E você encontrou nessa atividade uma forma de transformar vidas, né, Nath? Exatamente, é um sentimento tão bom quando a gente faz algo por alguém e faz com que essa pessoa fique mais feliz depois que ela teve contato com você. Então isso começou a me alimentar, do tipo, poxa, eu também sou importante no mundo. Eu também tenho a minha voz, né? Eu também sou uma pessoa que as pessoas precisam do meu trabalho. As pessoas precisam do que a gente faz, né? A gente esquece isso às vezes. E naquele momento eu senti como se eu pudesse realmente ser protagonista de algo. Então já nasceu aí a sementinha do tipo, opa, acho que eu sou importante, posso ser importante aqui também. Porque eu sempre fui uma mulher muito dependente financeiramente, emocionalmente. Então eu não via como ser protagonista e ser independente. Eu sempre era ali, aquela pessoa que ficava do lado. E nos bastidores, né? Nos bastidores também não tinha muita perspectiva de vida, porque todas as minhas consciências, né, femininas, de família, eram mulheres dependentes de marido. E não era aquilo que eu queria para mim, só que até então eu não tinha visto nada muito diferente. Então eu seguia aquele mesmo padrão familiar. Só que aí quando eu comecei a fazer sobrancelha, e olha que simples quando a gente pensa em sobrancelha, né? Olhando hoje, foi a minha ferramenta para chegar até aqui. Então, depois de um ano trabalhando lá em Rio Preto, que eu comecei lá fazendo sobrancelha, eu voltei a morar em São Paulo, aí toda endividada, tinha acabado de me divorciar, e com a minha filha de 2 anos e meio. Então, eu voltei a morar na casa dos meus pais, que eu não queria. Com a minha filha ainda, para aquela mesma criação. E daí, voltei a morar lá, mas aí eu fiz um plano, comecei a atender sobrancelha na casa das clientes. Aí você falou, vou fazer um planejamento de um tempo que eu fico aqui
porque é o que eu tenho no momento. Exatamente. Porque às vezes a gente só tem aquilo, né, Nath? Não tem outra coisa, mas dali você fala, vou sair, né? Eu acho que as pessoas, elas se perdem e aí não agem mais porque elas querem algo, o topo. Ela já pensa no topo, mas ela esquece que, por exemplo, a gente esquece que para construir um império, você precisa construir a primeira parede. Tem que ter a base, né? A primeira parede, não pensa no império, constrói a parede. Construiu uma, parabéns, vamos construir a outra. As pessoas não valorizam mais os pequenos acontecimentos, começos e conquistas. Então eu pensei, falei, eu vou me dar 3 meses de prazo para eu dar um jeito de alugar um apartamento pequeno, era um quartinho, uma clínica de 30 metros, que foi o que eu tinha no momento, e uma escola para minha filha. Então eu juntei dinheiro 3 meses para pagar, durante 3 meses já de reserva, e fui. E foi a melhor coisa. E eu falo, gente, eu fui morar num apartamento que tinha um sofá comido, um colchão, uma mesa, bem, tipo, tinha 45 metros. A salinha que eu aluguei tinha 30 metros, mas era o melhor que eu podia naquele momento, e eu respeitava isso. Ali começou a crescer muito, porque eu trouxe um movimento novo para a sobrancelha. Tudo era muito padronizado antigamente, né? Sim. E eu comecei a defender e me incomodava, olha que engraçado. A cliente chegava para mim com uma foto e falava assim, olha, eu queria ficar parecido com ela. De uma famosa ou de algo que a sociedade impunha como beleza. E aí eu comecei a ver um monte de escravo. Mas assim, era uma coisa refém, não de parecer, mas de ser igual à pessoa que elas queriam. E eu falei, posso te deixar bonita como você é? Fazer um projeto no seu olhar para você. Você vai ficar muito mais bonita do que essa pessoa da revista. Aí você começou a se diferenciar. Aí comecei a me diferenciar, porque eu criei uma tensão na área, porque todos faziam moldes, né, com régua, e eu vim com um movimento chamado Beleza Sem Padrão. E a sobrancelha, as pessoas defendiam essa régua e eu comecei a falar mal delas. Eu falei, gente, não é legal fazer com régua, os rostos não são iguais, as belezas são diferentes. O profissional precisa aprender a se libertar de régua e medida e linha e padrão e aprender no olho mesmo. Eles têm que aprender sobre beleza. Qual é o detalhe que eu vou mexer, que eu vou deixar a minha cliente mais bonita sendo ela? E isso, a régua e a linha e paquímetro, atrapalha, porque ele engessa e você não desenvolve a capacidade de não só ver a beleza, mas enxergar a beleza. E aí eu trouxe um movimento, um manifesto mesmo. E falei disso todos os dias na rede social. Então eu usei muito a rede social como uma melhor amiga, porque eu não tinha ninguém ali. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, trouxe um monte de culpas pelo término do relacionamento, fiquei com vergonha da minha família, de todo mundo. Então, sem amigos, porque eu deixei todo mundo. Então, eu usei muito a internet para contar para as pessoas o que estava acontecendo de forma leve, mas eu recebi muito apoio e conexão. E falar também sobre o meu trabalho e sobre o movimento Beleza Sem Padrão. E começou a pegar, todos os famosos queriam fazer, as mulheres, começou a viralizar, lista de espera. Aí que veio a semente da escala. Porque algo precisa virar na cabeça do empreendedor para ele entender que ele precisa escalar. E a minha virada de chave foi quando eu estava ali ganhando o meu dinheiro, atendendo todo dia, 12 clientes por dia, cobrava R$ 1.500 em cada uma, dava curso, estava ganhando o meu dinheiro bem ali. Isso no início? No início de 2017 já. Você criou aquele espaço e agora aquele espaço já era pequeno. Já era pequenininho. Você já pensava então em treinar pessoas para escalar o negócio. Porque se acontecesse alguma coisa comigo... comigo... E ali foi quando a visão empreendedora também surgiu. Exato. Eu falei, não posso depender só de eu operar para ter o meu dinheiro. E se eu me machucar? Vou ter que voltar para casa do meu pai e da minha mãe de novo, para aquela vida. Então eu falei, preciso escalar, preciso ensinar. E quando eu comecei a contratar pessoas, eu tinha uma dificuldade de ensinar tudo. E por mais óbvio que pareça, 90% dos empreendedores têm medo de ensinar tudo que eles sabem sobre algo técnico, né? Falando da área da beleza em específico. E eu falei, se eu tiver medo de ensinar, eu não vou ter profissionais tão bons quanto eu, na minha técnica, que podem assumir a clínica para eu fazer outras coisas, para eu criar outros negócios, outras oportunidades de impactar mais vidas. Então eu rompi essa barreira de não vou ensinar tudo, ou medo de concorrência. Não tenho mais medo de concorrência. Depois que eu aprendi a ensinar tudo,
Foi libertador para mim. Até porque cada um imprime a sua marca, né? Porque é o jeito de fazer, não é só a técnica, né? É o que eu falo, sabia? Eu falo que ninguém concorre na essência, porque concorrência seria concorrer na essência, concorrência. E ninguém concorre na essência, todo mundo trazendo a sua personalidade para o negócio, e hoje a dificuldade das marcas, a pessoa se destaca mais porque ela se diferencia. Mas aí eu comecei a treinar, comecei a criar setores na empresa para dar espaço para eu crescer. Então eu comecei a pegar tudo que eu fazia e comecei a ver aquilo como um setor. Então, por exemplo, eu atendia, eu tinha que ter um setor de artistas. Eu dava curso, eu tinha que ter um setor de professoras. Eu vendia curso, eu tinha que ter um setor de vendas de curso comercial. Eu vendia procedimento, eu tinha que ter um setor de vendas de procedimento. Eu fazia marketing, eu tinha que ter um setor para dar conta do marketing. Tudo que eu fazia, eu meio que peguei minha mente como um polo, espalhei e criei setores com todas as atividades que eu tinha. Intencionalmente. Intencionalmente. Eu falei, cara, descobri o poder, é isso. E aí tudo começou a crescer, porque eu comecei a dar espaço para o boom que estava vindo. Eu acredito tanto no negócio, e eu acho que isso é o legal falando do empreendedorismo, né, em si. O empreendedor ter brilho nos olhos, ter entusiasmo, porque no fim das contas, o que segura um empreendedor quando ele está numa corda bamba é a capacidade que ele tem de se manter entusiasmado pelo negócio dele. Que eu acho um diferencial, na minha opinião, é o principal, né? Principal. Você falou de dois aí que me encanta muito, que é a organização, essa gestão que você criou, porque isso é gestão, né? Você saber separar os setores, colocar cada um ali na linha de frente com o seu poder, né, de atuar naquilo e fazer bem. E o outro é justamente esse, né? De você ter entusiasmo. Exato. Você sabia que a palavra entusiasmo significa ter Deus em você? Eu não sabia. Por isso que a palavra entusiasmo né? É entusiasmo. Ai, que legal. E é isso que a gente precisa ter para a gente poder dar certo em qualquer coisa, né? É verdade. Então eu me encanto muito quando você usa essa palavra entusiasmo. Eu não sabia, vou usar mais agora intencionalmente, em sua homenagem. Toda vez que eu falar entusiasmo, vocês vão lembrar dela. E eu também. Virou uma âncora. Maravilhoso. De memória. E esse entusiasmo que você leva para tudo, né? E que você colocou lá no negócio. Conta pra gente. E eu coloco em tudo. Então, cada pedacinho, eu fui desenvolvendo cada estrutura do jeitinho que eu achava legal. Sabe uma coisa interessante? Eu fiz a gestão não através de curso ou mentoria, nada. Eu fiz uma gestão muito intuitiva. E intuição também falam que é agir... Intuação, agir através de Deus. Uma vez eu vi isso essa palavra traz isso para mim. Então foi muito intuitivo. Não foi que você foi buscar mentores externos, não. Você ouviu mais a sua voz interna. Exato. Quando eu me alinhei, né? Quando eu me perdoei dos meus erros, perdoei os meus pais, perdoei todo o meu passado, me perdoei. Mais importante que é tão difícil. Às vezes a mulher que está assistindo a gente está cheia de culpa. E isso é o que trava a nossa vida, não é outra coisa. Não é outra coisa. É a culpa e eu faria isso, mas acontece isso. Então ela está sempre colocando mas na frase dela para justificar a falta de ação. Isso é uma armadilha, mulheres, não caiam nessa. E também acho que elas têm que ver quem está perto delas, falando com elas, porque muitas mulheres são manipuladas e não sabem. Isso é muito verdade. E às vezes é manipulada por alguém que ela mais confia, que ela mais ama. Exatamente. Né? E que ela já sabe, mas ela prefere às vezes não ver. Entende? Então as mulheres estão acordando, eu sinto bastante para isso. Mas o que a gente estava... A gente estava falando sobre o entusiasmo para você colocar energia e fazer acontecer. Então, o entusiasmo em tudo, e foi muito intuitivo, né? A gente está falando da intuição. Muito intuitivo tudo. Então, eu fui construindo os setores e o que eu acreditava ali de acordo com o que eu achava certo. Então, eu me alinhei, falei todas as minhas ações, intenções vão refletir o bem, assim. Se eu não vou prejudicar ninguém... Se eu vou fazer bem para o mundo, eu vou para o que está
A intenção molda tudo, eu tô querendo dizer. Então, se a gente quer fazer algo com uma boa intenção, que vai fazer bem pra gente, pro mundo, faz. E eu fui fazendo assim, dessa forma, com a minha filosofia. É como se eu tivesse criado um mundo dentro do mundo habitual que a gente já tem. Eu acho que eu me conectei muito com o divino, com Deus, assim. E eu falei, Deus, me usa como uma ferramenta sua, porque eu tô pronta. Então, eu acho que quando eu entendi isso e realmente me entreguei para ser usada como uma ferramenta, ele começou a me dar mais chão para eu pisar. Então, a minha marca começou a atingir outros patamares, outros países, começou a ir, virou uma coisa mundial. E eu fui abraçando todas as oportunidades, porque eu sabia que da onde elas tinham saído, da minha intenção, era boa. Então, aquilo era todo reflexo. E falei, me usa. Então, eu comecei a dar muito curso para as pessoas, formar pessoas ali. E não só técnica, uma coisa interessante que você falou. Eu sempre defendo que nos cursos, o nosso diferencial é não ensinar só a técnica. A gente faz um resgate da aluna ali, da infância dela, do lúdico, da criança, dela com ela mesma, dos sonhos que ela deixou a vida levar. Por uma cultura enraizada, onde a mulher sempre era a coadjuvante, nunca protagonista. Então hoje a gente vê um reflexo nas mulheres e por elas estarem vendo outras mulheres furando a bolha, elas querem fazer parte desse movimento, que elas encontraram pessoas que fizeram o que elas gostariam de fazer. Sim. Então vem muitas mulheres que a gente tira esse bloqueio delas ali, através de dinâmicas do abraço, dinâmica de florescer sonho, plantar medo. É bem lúdico, como se fosse uma criança fazendo. E além da técnica que ela aprende. E ela faz o curso de pijama. Que é despojado, que é você se sentir acolhido, né? Tem toda a explicação, acho que de impacto, de sentimento, que é todo mundo uniformizado, como se elas fossem de novo alunas numa escola. São vários elementos que resgatam a infância de forma subliminar. Então, é de uma forma inconsciente, não é consciente. Sim. Então, quando ela se vê de pijama igual das alunas, ela lembra dela na escola. Eu resgato lembrança da escola dela. E aí ela se desarma, porque a criança ela é corajosa, ela não tem medo e ela ainda não tem os padrões que a gente tem. Sim. Então, quando eu faço a minha aluna... Tem os vícios emocionais, né? Quando eu faço ela se sentir criança por alguns elementos que eu crio, ela resgata, ela se desarma. E o pijama, ele é a igualdade, tá todo mundo igual nos cursos. Então isso é muito bonito ali, tem uma história por trás. E na clínica também, nas clientes tem todo o cuidado, os produtos. Então quando a gente tem uma mensagem principal na marca, a gente consegue criar qualquer negócio baseado nessa mensagem, porque tem verdade. Sim, e isso é tão incrível, a gente vê tanto que é só olhar a conexão que você tem, a comunidade que você criou, até ali no Instagram e em outras redes sociais, aonde você vai, né? A gente vê o quanto isso que você está falando é verdade. Sim. E eu queria até que você falasse como é que você criou isso tudo, porque acredito que você nem imaginava que ia ser desse jeito, Não. né? Imagina a menina que veio de Rio Preto para cá, com toda aquela bagagem de problemas e tudo, e hoje você conseguiu chegar em milhões de corações, né, Nath? Mas foi isso. Eu acho que quando eu entendi que eu era um instrumento aqui, tudo começou a se irradiar nessa coisa. E eu fui aproveitando as oportunidades que iam aparecendo. Então eu comecei a usar várias estratégias para aumentar o meu alcance. Não só na vida real de empresa, então pontos físicos de clínicas, produtos, mas na rede social também. E aí eu comecei a trazer mais pessoas influentes, pessoas que têm engajamento e alcance para a clínica, por exemplo, que é serviço. Então elas falam da marca, com isso a marca se expande para outros lugares. Eu invisto muito em assessoria de imprensa para disseminar a mensagem da marca. E aí vem uma coisa muito orgânica, de expansão. E aí o empreendedor, ele tem que estar bem ligado na marca dele para aproveitar as oportunidades que aparecem ali rapidinho sobre um negócio novo e já abraçar e colocar para dentro da operação.
E muito importante, quando a gente começa a crescer, não esquecer da cultura da empresa. As pessoas me falavam muito sobre isso e eu falava, não, imagina, tá tudo certo, a cultura aqui sempre foi importante. Mas chegou um momento que eu falei, opa, ela é mais importante do que eu imaginava. Vamos fazer disso realmente uma regra. Então a gente tem que, muita coisa que a gente fala, você tem que sair da operação para crescer, é verdade. Porque se o empreendedor ela só fica ali fazendo as coisas, ela não vê crescimento, ela não cria, ela não se conecta com outras pessoas, né? Sim. Então, e eu sou uma pessoa muito antenada. Então eu fico parte do meu dia, eu tenho horas dedicadas, por exemplo, a responder direct. Olha só. E a maioria dos empreendedores ou das pessoas do digital, elas não respondem às pessoas. E aí elas ficam assustadas até quando eu falo que eu gasto tempo, que eu tenho minhas horas para isso. E ali eu converso com pessoas, eu conheço pessoas, eu recebo propostas de empresas e soluções que a minha empresa está precisando, que eu nem imaginava que já existia. Eu cocrio produtos. Então, às vezes, uma seguidora fala, ai, Nath, você deveria fazer isso, lembrei da sua marca. Elas me mandam um produto X que ela lembrou de mim, e aí eu crio um novo produto. Então, eles me trazem ideias, feedbacks, não só positivos, mas eu amo feedback negativo. Não que eu amo o feedback, mas eu amo a oportunidade de corrigir o erro. E prestar atenção se realmente é aquilo. Porque às vezes a pessoa, quando ela chega num patamar assim, tem aquela coisa do orgulho. Tem. Mas como assim, né? Não preciso. Isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas falhas também, como empreendedor e operação, né? Que eu falo que não tem empresa perfeita. Sempre tem um ajuste, porque nós lidamos com humanos. A empresa é um ecossistema vivo, né? A gente tem várias emoções todos os dias, a gente lida com isso. Então, quando alguém me manda um feedback negativo, eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de poder arrumar aquilo ali, olhar para a operação, ajustar esse parafuso que está meio soltinho ali na operação, pedir desculpa, recuperar essa cliente. Às vezes a gente consegue até converter de volta, mas o mais importante é evitar que isso aconteça de novo. Feedbacks são sempre presentes. Sempre presentes. Se a gente souber receber o feedback, porque às vezes é de alguém que realmente está com inveja, quer te pôr para baixo, mas ainda assim serviria como um presente, porque você fala, puxa, então quer dizer que eu estou causando essa reação, né? É verdade. E se você souber pegar como um presente, isso transforma vidas, né? Exatamente. Como é que a gente vai saber se a gente está indo bem ou não, se ninguém fala, né? Ou se fala só o que você quer ouvir. Exato. E um grande erro de gestores ao ouvir somente líderes é porque ele geralmente só vai ouvir o que ele quer. Porque o líder não vai assumir que o setor dele não está legal. Ele não vai assumir que ele falhou. Dificilmente ele vai assumir. E daí, quando o gestor vai ver o que aconteceu, ele está perdido, porque ele deixou de ir na operação, entender o que está acontecendo. E o empreendedor que só ouve a empresa, geralmente as pessoas vão dizer que está tudo bem. Todo mundo está ali trabalhando. Sim. E aí, às vezes, ele não vê falhas que estão acontecendo, não olha para o cliente. Então, eu falo assim, gente, olhem para o cliente, mas olhem para os clientes não como leads, como humanos. Eles não são só números, são pessoas que têm sentimentos, emoções, desejos e sonhos como você, gestor. Então, quando você entende e incorpora a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, você entende que você tem superpoder, porque nosso maior superpoder é ser humano. E como a gente é ser humano? Se colocando no lugar do outro. É a capacidade de se desvestir de tudo que você conhece, sente, sabe sobre você. E ego, fecha, deixa de lado e incorpora a pessoa com o que você está fazendo para ela. Você está feliz? Aí a gente consegue agir com mais clareza. Maravilhoso. Eu faço isso o tempo todo. Isso é fundamental. Fundamental. Eu acho que esse é um dos grandes segredos das empresas de sucesso. Se você olhar, as grandes fazem isso, né? É verdade. E vão durar a vida toda. Vão. Porque você sempre vai melhorar. Hoje, sempre. É isso que a pessoa quer. Amanhã muda. Amanhã Como muda. é que você vai saber? Aí você fica com aquele pensamento de quando você começou, olha quanta coisa mudou no seu setor de lá para cá, né? Muita coisa. Quer dizer, assim. você trouxe essa, vamos dizer assim, você abriu essa porta, mas olha quanta coisa aconteceu.
E quantas outras empresas hoje já estão atuando, talvez até inspiradas? Sim, muitas, iguais assim. E as pessoas falam, Nath, você não fica incomodada com cópia? Eu falo, não, adoro. Porque quanto mais pessoas copiarem, mais eu sei que a gente está no caminho certo. Então, eu fico muito feliz. Isso é muito bom. Abrir caminho para a área é muito bom. Sim. Agora, Nath, você começou falando, parecia uma coisa muito simples, eu só precisava aprender a fazer sobrancelha para resolver aquele problema, porque foi instalado um caos por conta das clientes que tinham que fazer o retoque. Sim. E a profissional tinha ido embora. Então, tem um fator muito bacana ali, que você começou querendo resolver um problema. Sim. Hoje, no lugar que você está, já com muito sucesso e tudo, como é que é para você? Hoje você continua querendo resolver um problema? Como é que é isso para você? Nossa, eu acho que essa é uma das maiores habilidades de um gestor, resolver problemas. Nada pode ser empecilho para a gente. Então, eu sou especialista em resolver problemas. Eu sempre dou um jeito para fazer as coisas que eu quero. O não é uma questão de opinião. O que é não para você é sim para mim. E quando eu quero algo, é tudo sim. Então, eu sou uma pessoa que vou resolvendo as travas e que eu amo. E que eu nunca tinha associado a minha vontade de resolver problemas com o fato de eu ter começado simplesmente por ter resolvido um problema. Você sabia que... Olha, foi um insight pra mim esse, gente. Muito legal. E só quem resolve problemas que é colocado em altos lugares. E se você for olhar na história, pessoas que foram resolver um problema e resolveu, e ela cresceu, e ela dominou, e ela governou. Olha isso. Exatamente. Porque quem não gosta de resolver problema, não vamos usar o termo preguiçoso aqui, porque talvez não seja essa a palavra. Talvez seja aquela pessoa que não gosta de servir. Vamos colocar dessa maneira. Que acha que só quer receber e não quer fazer. Exatamente. Napoleão Hill, ele já falava... Nossa, eu amo Napoleão Hill, gente. Que você, se quiser ser bem-sucedido, você tem que resolver o problema das pessoas, porque as pessoas estão dispostas a te pagar muito bem para o problema que você vai resolver. Exatamente. Então, a pessoa que está nos assistindo agora, que de repente está muito chateada com a própria vida, com a própria história, com a jornada que tem levado e tudo mais, será que você tem deixado de resolver alguns problemas que chegam para você? Porque as oportunidades chegam através de problemas. Nossa, eu defendo muito isso. Eu sabia. E a maioria das pessoas, quando vê um problema, o que a pessoa faz? Ela não quer resolver. Não, não, acho que fulano se dá melhor com... Eu nem sei fazer isso. Você não sabia também fazer sobrancelha, né? Exato. E isso é uma coisa que eu não sei, eu não tenho habilidade. Não quero me envolver porque vai dar trabalho, né? E a maioria das pessoas está na zona de conforto. E daí não quer resolver um problema porque sabe que vai dar trabalho e não faz. Só que é o que você falou, muitas vezes a oportunidade, ela vem disfarçada de problema. Sim. E daí quando você resolve aquilo e resolve aquilo bem, você encontra talvez a maior oportunidade da sua vida. Porque às vezes as pessoas olham para mim hoje, nossa, empresária, empreendedora, mas elas não imaginam... né? Tá em todos os lugares, todo mundo quer uma palestra sua. Exato, só que quem chega lá hoje não imagina e acha que não passa pela cabeça que eu comecei sem dinheiro, fazendo sobrancelha e resolvendo um problema. Então as pessoas precisam entender que todo mundo que é grande começou pequeno. Sim. Que ninguém deu um salto e já começou gigantesco. É passo por passo, é você valorizar cada conquista e não ficar esperando algo para comemorar e servir as pessoas. Então, quando a gente começou a crescer, na verdade lá no meu começo eu já tinha essa coisa de servir, de fazer coisas boas, que aí veio o instituto. Mas no meu comecinho eu já fazia as coisas para as pessoas em forma de doação mesmo. Doação. Antes da gente começar falando do instituto, tem mais uma coisa que eu queria comentar com você, que eu vim com isso no meu coração. Você sabe que a gente, você e eu, nós aqui no Instituto Ressoar, a gente trabalha com muitas mulheres. Mulheres em vulnerabilidade, mulheres que perderam alguma coisa na vida, às vezes a própria infância, às vezes se casou e teve um relacionamento abusivo e precisou sair e tudo mais. E recentemente eu tive num estado lá na Bahia
E tive, assim, a oportunidade de estar com muitas dessas, que até assiste aqui o nosso programa. E aí, um abraço para vocês que vieram falar comigo lá em Condeúba. E aí elas falavam assim, nossa, você é diferente pessoalmente. Mas me conta, aquelas mulheres lindas que você leva lá no programa, elas são de verdade? Olha. Porque elas fazem coisas tão extraordinárias. E elas moram numa cidade muito pequena, que não tem muita oportunidade ou nenhuma oportunidade. E não tem essa visão, essa oportunidade de contato. E aí eu falei, hoje eu vou falar com a Nath e pedir para ela falar com essas mulheres, porque o nosso programa ele é assistido no Brasil inteiro e a gente não faz ideia de quem está assistindo a gente agora. Não só as pessoas aqui da capital, né? Mas gente muito simples que pensa que tem que ter muita coisa para começar. E eu gosto muito quando você fala que fazer uma sobrancelha no começo era algo muito simples e que qualquer pessoa pode começar a fazer. E que talvez seja isso que você vai começar a fazer com esse conselho que Nath vai te dar agora. Exatamente, eu falo que eu acho que a coisa mais importante para as mulheres que estão nos assistindo, você que está numa situação difícil, o mais importante é você ter consciência do problema que você está vivendo e ser realista consigo mesma. Então entenda o que está acontecendo com você, assuma sem vergonha, assuma de uma forma real, sem florear, prática. E a partir dali você tem que entender que isso já é o suficiente para você sair de onde você está. Saber o seu problema, entender que ele é seu e que ninguém vai resolver, já é o suficiente para você sair de onde você está. E pode ser fazendo uma coisa muito simples. Eu, por exemplo, saí daquele mundo que eu vivia de dependência emocional, financeira, fazendo sobrancelha, mas não que alguém me empurrou para isso. Eu fui resolver o problema. Quantas pessoas não vão resolver problema pintando uma casa que se torna um empresário, fazendo uma massagem, fazendo uma unha. É só fazer diferente, fazer do seu jeito, com cuidado, com amor e carinho, que a cliente vai voltar. E assim, a situação que você está hoje não precisa ser a situação eterna da sua vida. Né? Então procure oportunidades, resolva problemas. Teve aquela ideia, vai e faz. E para com essa coisa de um não a gente já tem, né? Sim. Nem o não você tem. Então vai fazer acontecer. Não fica se conformando com isso, não. Não se deixe conformar com a sua vida que você não quer. E não olhe também para o que os outros vão falar, né? Exatamente, gente. Tinha uma que falava comigo e ela chorava. Ela falava, eu tentei fazer, mas fizeram isso. Quer dizer, a gente faz pra gente servir, né, Nath? Não. Quantas pessoas não falaram pra mim quando eu voltei, sobrancelha não dá dinheiro, sobrancelha não é profissão, vai trabalhar no restaurante, que eu já tinha emprego, já poderia voltar a trabalhar no restaurante. Mas eu não ouvi ninguém, eu ouvi de novo a minha intuição. Porque, na verdade, né, a gente já sabe o que a gente quer, o coração já fala. É que a gente não quer assumir por coisas emocionais, apego. Porque sozinha, eu fiquei sozinha com uma filha pequena. E eu consegui sair do fundo do poço. Com todas as dificuldades, eu estava ferida moralmente, ferida financeiramente, ferida como mulher. E eu saí daquela situação. Eu coloquei tipo cabresto de cavalo, olhei para frente, falei, esse é o meu caminho, é aqui que eu vou seguir. E não olhei para mais ninguém, não ouvi ninguém. E só fui fazendo aquilo ali todo dia. Era um modo de sobrevivência, mas aquilo me tirou de onde eu estava, do fundo do poço. Mas ninguém me deu a mão lá e falou, vamos sair do fundo do poço, amada, vem aqui que eu vou te dar uma mãozinha e vou resolver todos os seus problemas. Não, isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer. É você que tem que sair, é você que tem que fazer por você. E peça apoio, né? Eu apoio muito as mulheres, elas me pedem conselhos, eu vou lá, respondo, falo, olha, você não está olhando por essa ótica e essa. Mas elas têm que sair desse lugar. Sim, e é de verdade sim, né, Nath? É de verdade, é de verdade, sim. Acreditem, é muito de verdade. Tudo que a gente fala e o que a gente mostra, né? A gente sabe o quanto que isso transforma vidas quando a gente escuta. Então, espero que isso te levante, viu? Sim, e com certeza com será. A gente, né? Para levantar cada vez mais, para essa jornada aí de luz, de mais luz. Sim. E você, com esse espírito de servir, foi tão grande que você falou, além, né, da expansão que você fez nos negócios, você também criou o Instituto Natália Beauty, né, que eu quero que você fale
dos projetos sociais que você tem lá, da forma que você também transforma a vida das pessoas com eles. Sim, nós temos lá um instituto e a gente tem vários projetos sociais lá, porque eu entendi que eu era um canal. Então, quando a gente é um canal, a gente recebe bênção. Só que se a gente não faz essa bênção fluir através de nós, a gente para de receber. Olha que interessante. Não é? Sim. É como se nós fôssemos como um rio, um canal. Né? É um rio. Se você bloqueia, para de vir água, você fica num monte de problema, só que precisa fluir. Quanto mais você tiver capacidade de doar e ajudar, mais você vai receber. Porque Deus entende que você está fluindo, que está fazendo outras pessoas felizes, então você é uma pessoa importante para continuar recebendo bênçãos. Eu acredito muito nisso. Sim, eu também. E daí, com a beleza, com os procedimentos, a gente começou a fazer reconstrução de areola. Que é o projeto Flow, né? É, a reconstrução de micropigmentação, de tatuagem. Só que aí a gente foi além. A gente fez a areola agora de silicone, a gente faz e doa para essas mulheres, chega na casa delas. Olha só. E é real, parece uma areola, um bico mesmo. Ela cola e fica 7 dias, depois ela limpa, cola e reaplica de novo. Então ela é eterna. E é muito interessante. As mulheres que passaram pela mastectomia me mandam foto e falam: meu, agora eu vou voltar a usar blusinha e eu tenho bico de novo. Que legal. Porque faz parte da feminilidade, né? Sim, da autoestima. É. E é muito legal saber que a empresa, ela gera esse impacto positivo, né? Não só com as pessoas que podem consumir, mas a gente consegue resolver dores também de forma muito genuína. Na universidade, com curso, aí a gente também faz na clínica leporino, né? Lábio fissurado, reconstrói o lábio. Na educação, a gente leva cursos para mulheres em vulnerabilidade social também. E na penitenciária. Então, todo mês a gente vai na penitenciária Santana, inclusive anteontem a nossa equipe estava lá de professoras, dá pijama para todas as detentas, lá as reclusas, né, que falam. E isso você atende os refugiados, também, detentos? Na Casa da Mulher Brasileira também, que é onde tem mulheres em vulnerabilidade social, refugiada, mulher que sofreu violência, elas vão para lá como se fosse um abrigo. Então, tem muitas mulheres na Casa da Mulher Brasileira também. E esses dias até recebi uma mensagem. Ela foi uma reclusa que fez o curso e hoje está trabalhando na área aqui fora da prisão. Ela fez o curso enquanto ela estava reclusa, saiu, ela poderia voltar para o crime? Poderia. Mas e o que a gente fez? A gente deu uma ferramenta. A gente leva a vara para elas pescarem, entendeu? Sim. E isso é incrível, porque assim, ela saiu, ela não vai viver mais o crime porque ela já tem uma profissão. E fazer parte disso é o que me preenche, porque quanto mais coisas positivas a gente fizer, que vão evitar coisas negativas de acontecer, a gente muda o mundo daqui a algumas dezenas de anos. E não muda só a vida daquela mulher, dos filhos dela, da comunidade ao entorno dela. Olha leva só. Esperança para outras mulheres. Sim. Serve de exemplo para outras que estão lá reclusas, entenderem que elas também não precisam voltar para o crime. Sim. Elas têm uma ferramenta, olha, até arrepia. Elas têm uma vara para pescar, entendeu? Não é que eu vou dar o peixe, porque o peixe acaba. De novo, é aquilo pescar. Que você falou, depende só da gente. Só da gente. Aí, claro, elas recebem ajuda 5. Vocês vão receber varas, mas não vão receber o peixe. Porque quem recebe só o peixe, consome o peixe, mas não sabe como pegar mais. Que aí entra aquela outra fase que a gente falou, né? Tem a técnica, mas aí tem o seu jeito de fazer. É o seu jeito de gerir o seu negócio. É o como, né? É o como. Porque a gente já tem um porquê muito forte, o que fazemos, o que, como e porquê. E com quem, aonde, tem toda essa... o mais trabalhoso, que liga o que no porquê, a quem, né? Sim, sim. Extraordinário. Fora isso... Eu amo tudo isso. Você expandiu demais os seus negócios, né? Entendi. E aí levando vida, transformação, oportunidade, esperança, fazendo com que as pessoas também gerassem riquezas e ajudassem outras pessoas. Exato. Eu queria que você falasse agora, para você hoje, que é uma palestrante internacional, gente, a Nath é um orgulho para nós como empreendedora, o tanto que ela faz, né? Eu queria te dar esse espaço para você ficar à vontade de falar com as pessoas de casa o sentimento que você tem hoje, o que isso tudo significa para você. Nossa,
Para mim, é uma gratidão muito grande, assim. Eu sou muito grata a todos os erros que eu já cometi, a todos os fracassos que eu já tive, a todas as pessoas que desacreditaram em mim, a todo mundo que torceu para que não desse certo. Eu agradeço demais tudo isso, porque se não fosse tudo isso do jeito que foi, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, olha para a sua vida, agradece tudo que já aconteceu, por mais que você não tenha entendido ainda e que você ache que foi ruim para você, agradece, porque daqui um pouco vai fazer sentido isso. Coisas maravilhosas não teriam acontecido na minha vida se tudo tivesse dado certo. Então, assim, às vezes o errado que parece para você hoje é o que vai te levar ao certo do amanhã. Então, agradeça, segue o seu caminho, olha para frente e vai, ação. Eu fico muito feliz de ver esse impacto que eu consigo levar para as mulheres, essa força, essa voz, essa coisa não do feminismo exagerado, distorcido, mas de que elas também podem ser protagonistas, Sim. De que elas também podem ser independentes, construir riquezas sozinhas, que elas não precisam depender de alguém para fazer isso por elas. E que elas são grandes governantes também, não só das suas vidas, mas elas podem ajudar milhares de pessoas. E nós mulheres, a gente, além da nossa força que já já vem com a gente, a gente também tem um poder muito grande de levar isso para as pessoas, né? Tem até uma pesquisa que diz que uma mulher quando prospera, ela, antes de pensar nela, ela pensa nos outros. E não que ela não tem que pensar nela, mas ela nunca quer para si apenas. Logo que ela tem, ela já logo pensa em compartilhar. Por isso que a gente tem que investir muito nas mulheres e aqui a gente só tem que te parabenizar pelo trabalho que você faz, que tem homens impactados também, mas muitos. A gente sabe que boa parte delas são mulheres, né? E eu também fico muito feliz, muito agradecida também por poder trazer isso para mais pessoas, né? Em outro canal, né? Para outro público. Com certeza. Levar para lugares que talvez eu não conseguiria levar e que você tem uma mensagem muito bonita também. O programa tem uma missão muito bonita. E isso é lindo de ver, porque com certeza impacta milhares de vidas. Você já salvou muita gente, já tirou muita gente do buraco, do fundo do poço. E eu acho muito bonito esse seu desejo, sabe, de fazer isso pelas pessoas. Ai, obrigada. O entusiasmo, o brilho no olho, sabe? Isso é tão bom, e a gente compartilhar histórias como a sua, a gente sabe que isso vai fazer com que muita gente aqui nessa tarde saia do lugar que está. E é como você falou, esse lugar é só uma passagem. Não é para ficar ali direto, né? Não é para sempre. Não define a sua vida. O momento que você está agora não vai definir a sua vida toda. É só uma fase. É uma fase, tudo vai passar. Mas tem que agir. Tem que Comece fazer com pequenas ações, façam já umas pequenas ações e vem contar pra gente já o que você fez pra sair de onde você tá. E, gente, fazer pode ser começar a ler um livro, pode ser escrever um post-it, colocar no espelho falando que você é maravilhosa, orando, qualquer coisa que você faça agora que vai te levar pra um outro nível, que vai te tirar de onde você tá, eu quero saber, eu quero que você me conte. Muito bem. Para compartilhar com a gente, novidades, coisas que vêm por aí? Tem uma linha muito bonita que vai vir de produtos skincare e make-up. É uma linha Clean Beauty, que é uma coisa muito legal. E a gente vai fazer um trabalho muito bonito com mulheres na Amazônia para contar como são feitos os extratos dos produtos que as grandes indústrias da beleza usam e que agora elas estão olhando para a Amazônia. Mas a gente vai lá contar a história dessas mulheres e lançar uma marca muito bonita no mercado, diferente de tudo que tem. Muito legal. A gente quer ficar sabendo de tudo. Quando já estiver acontecendo, volta. Sim, vai ser tão lindo. Volta para contar, viu? Você vai amar. Querida, eu só tenho a te agradecer. Obrigada. Maravilhosa como sempre. Barbie total, linda. Muito obrigada por sua presença, viu? Eu que agradeço mesmo essa equipe linda aqui, toda essa produção, você, e muito obrigada, gente. Volta sempre, viu? Obrigada. Gente, que alegria, né? A gente sai hoje daqui, com certeza, renovados, vendo a história da Nath.
todo esse entusiasmo que ela trouxe aqui para a gente. Espero que tudo isso de verdade contribua aí para o seu crescimento, para a transformação da sua vida, viu? Quero te convidar para seguir o programa Ressoar, me seguir também. E eu quero também te dar um abraço, né? Dizer que para a gente é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Nosso próximo encontro será no domingo que vem. Então tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e até lá!